Turf é o nome do esporte das corridas de cavalos. O turf, como é conhecido hoje, surgiu por volta do século XVII na Inglaterra. Para as corridas, foram selecionados cavalos com aptidão para a velocidade. Os europeus trouxeram cavalos do norte da África e cavalos árabes, comprados ou tomados em batalhas. Esses cavalos, cruzados com os melhores da Europa, deram origem ao cavalo puro sangue inglês, mais conhecido como PSI. Além da prática do esporte, o turf gira em torno das apostas. Cada corrida de cavalo é chamada de páreo. Em um páreo, correm de 5 a 12 cavalos. Durante um dia, correm vários páreos, cada um com distâncias diferentes. A aposta é feita no intervalo entre os páreos. No Brasil, as primeiras corridas de cavalos foram organizadas na década de 1810, na cidade do Rio de Janeiro. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas em 1808, vieram também comerciantes ingleses. Os ingleses trouxeram o hábito do turf de sua terra natal, tentando implementá-lo no Rio de Janeiro, uma cidade com poucas atividades de diversão. Anteriormente, outros divertimentos com cavalos já eram realizados, como as cavalhadas, o que facilitou essa entrada inicial. E tão logo as primeiras corridas foram realizadas, o esporte caiu no gosto popular. O primeiro registro da prática do turf no Brasil foi no ano de 1814. A Gazeta de Notícias, um jornal do Rio de Janeiro, publicou uma nota onde noticiava o acontecimento de corridas de cavalo na praia de Botafogo. O evento contava com a presença da família real e das elites econômicas da cidade, o que sugere que as corridas já eram realizadas com frequência na cidade do Rio. A partir de 1825, as corridas tornam-se mais populares e já eram bem organizadas na cidade do Rio de Janeiro. Começou a surgir a necessidade de se organizar o turf e encontrar para a prática esportiva um lugar apropriado. Surge, no ano de 1847, um manifesto convocando a criação de um turf nacional, de acordo com os modelos tradicionais. Depois de muito debate, foi fundado o primeiro clube exclusivamente de corridas de cavalo, o Clube de Corridas do Rio de Janeiro. Foi o primeiro clube de turf do Brasil. O primeiro hipódromo foi o Prado Fluminense, construído próximo ao atual estádio do Maracanã, no bairro de São Francisco Xavier. Assim, o Prado Fluminense ficou perto de onde vivia a família real, em São Cristóvão.
Um fato marcante do desenvolvimento do turf no Brasil aconteceu em 1851, por obra do Major João Guilherme Succow. O Major reforma o Prado Fluminense e dá novo impulso às corridas de cavalo. O primeiro evento obteve um público de aproximadamente 4.000 pessoas. Em dificuldades financeiras, Succow tenta manter a chama do turf viva e cria o primeiro Jockey Club no Brasil. Mesmo com a presença de Dom Pedro II na inauguração, o Jockey Club Fluminense não durou muitos anos e teve poucos acontecimentos. No ano de 1868, no Rio de Janeiro, no mês de julho, funda-se o segundo clube chamado Jockey. O clube surgiu na residência do conde Herzberg, genro do Major Succow, e logo se instalou no Prado Fluminense, mesmo lugar do clube antecessor. As primeiras corridas aconteceram em 1869, no Prado Fluminense. O Jockey Club fazia muito sucesso. Movimentou a população em toda a escala social. No início, as apostas eram informais. Depois, passaram a ser controladas pelo Jockey Club, que criou a Casa de Apostas, ou como eram conhecidas na época, a Casa de Pules. As apostas deram vida ao esporte. As corridas de turf eram um verdadeiro espetáculo de elegância. As senhoras chegavam ao Prado em veículos de luxo. Eram conduzidas para as arquibancadas pelo braço de cavalheiros aprumados. Os homens se vestiam como se estivessem em Londres, especialmente na tribuna de honra, onde era comum usar uma sobrecasaca cinzenta com um chapéu alto da mesma cor. Os mais afoitos ficavam com o binóculo a tiracolo para não perder um só instante da corrida. As senhoras, com saias de arrastar, suspensas graciosamente pela mão, ostentavam chapelões de palha pesados de flores, de plumas ou laço de fita. Era um verdadeiro espetáculo de gala. As corridas de cavalo também serviam para se fazer negócios. As corridas de cavalo eram o divertimento de domingo e o que mais entusiasmava o brasileiro. Em uma época em que não havia nem 1 milhão de habitantes, a cidade do Rio já possuía 5 hipódromos, com corridas de cavalo. Era a fase áurea do turf. Era como se existissem 5 grandes estádios de futebol. Na década de 1880, muitos clubes foram criados
como o Clube de Corridas de Vila Isabel, o Derby Fluminense, o Prado Guarani, entre outros. Em 1885, foi construída a estação de trem Derby Club, para atender às necessidades da prática do turf. No mesmo ano, perto da linha férrea e próximo ao rio Maracanã, surgiu o Derby Club. O Derby foi um dos hipódromos de maior destaque na história brasileira e ocupava o terreno onde hoje está o Estádio Maracanã. O Derby Club tinha como seu primeiro presidente o engenheiro Paulo de Fronten. O hipódromo foi erguido em um terreno comprado da Condessa do Itamaraty. Por isso ficou conhecido como Hipódromo do Itamaraty durante muitos anos. Na fundação do clube, estavam envolvidos membros de uma elite urbana pré-industrial. O clube realizou seu primeiro derby em agosto de 1885, com mais de 80 cavalos inscritos. Era um recorde para a época, não só no Brasil, mas uma marca histórica com o maior número de animais e páreos em toda a América do Sul. A inauguração do Derby Club foi o maior evento do ano e contou com a presença do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam o primeiro dia de corridas. O Derby Club logo se tornou inovador no esporte e introduziu o cronógrafo elétrico e o uso de fotografias para marcar com precisão o tempo dos páreos e acabar com as confusões na medição do corcel mais rápido. O tradicional Jockey Club sentiu financeiramente a chegada do seu rival, Derby Club. Não só pela proximidade dos hipódromos, como também pela maior oferta de serviços organizada pelo Derby Club. As manchetes de jornais dedicadas ao esporte começavam a surgir. Era o nascimento da imprensa esportiva. Antes, a imprensa dedicava algumas notícias isoladas sobre os acontecimentos esportivos. A curiosidade pelo turf como esporte movimentava também a vida intelectual dos brasileiros. O Derby Club acolheu corridas de cavalos incríveis e tão emocionantes que eram acompanhadas calorosamente pelo público que não conseguia se conter. Não se tratava somente de correr com os cavalos. Além das rédeas nas mãos, o jockey levava a esperança dos que queriam enriquecer ou a ruína dos que perdiam o seu dinheiro nas patas de cavalo. Os primeiros anos da República também foram vividos intensamente pelo turf. No começo do século XX, os clubes que dominavam as corridas de cavalo no Brasil eram o Jockey Club e o Derby Club. Em 1919, começou a se discutir a possibilidade de um novo hipódromo na cidade do Rio de Janeiro.
A ideia era substituir o antigo Prado Fluminense. O Jockey Club trocou seu terreno em São Francisco Xavier por um terreno pantanoso à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. O terreno na lagoa era em frente ao Jardim Botânico e pertencia à Prefeitura do Rio, e foi sendo formado por sucessivos aterros provenientes do desmonte do Morro do Castelo. E assim, no mesmo ano, começava a construção de um dos hipódromos mais belos do mundo. Se para uns houve grande modernidade de engenharia, para outros foi um retrocesso em termos de estilo. O monumental hipódromo apresenta 4 tribunas, entre elas a tribuna social, de honra, a popular e a dos profissionais. A tribuna dos profissionais começou a ser erguida primeiro em todo o conjunto do Hipódromo da Gávea. Antes da tribuna de honra, foi erguido um arco romano com pórtico monumental. O projeto da sede seguiu o estilo eclético muito característico da Belle Époque. A construção aconteceu entre os anos de 1924 e 1926 pela obra do escritório técnico de Heitor de Melo. Na época, o projeto foi considerado ousado e muitos duvidavam do empreendimento. Em maio de 1926, o Hipódromo da Gávea recebia os últimos retoques antes de ser inaugurado poucos meses depois. De todo o conjunto, o que mais se destaca é a tribuna de honra. Com as arquibancadas voltadas para a pista de corrida, a tribuna é coberta por uma longa marquise, sem a sustentação de pilastras. O hipódromo é uma das mais belas construções do início do século XX. O edifício, além de carregar muita história, encanta até os dias de hoje cariocas e brasileiros. Tanto o Jockey como o Derby disputavam os mesmos entusiastas pelo turf. Ambos os clubes tinham um acordo de cavalheiros para que as corridas fossem realizadas alternadamente. Acontece que o Jockey Club contraiu uma grande dívida
para erguer o novo e imponente hipódromo. Seu sucesso por si só não bastava para quitar as dívidas. Diante de tal impasse, o Jockey Club passou a realizar corridas todos os domingos, rompendo o acordo que mantinha com o Derby Club. Em 1930, os dois clubes ainda não haviam chegado a um consenso e passaram a competir. A preferência dos apostadores pelo hipódromo da Gávea se tornou cada vez mais evidente. Assim, o Derby Club não tinha mais como se manter. Por iniciativa do presidente do Jockey, Linneu de Paula Machado, houve a ideia de uma fusão dos clubes para concentrar a atividade do turf. Em 1932, foi efetivada a fusão do Jockey Club com o Derby Club, dando origem ao Jockey Club Brasileiro. O Jockey Club Brasileiro já nasceu como o mais importante de todo o Brasil. Com isso em mente, Linneu de Paula Machado resolveu criar um páreo em que competissem os melhores cavalos criados no Brasil, o Grande Prêmio Brasil. O primeiro Grande Prêmio foi realizado em 1933 e levou ao delírio os turfistas presentes naquela tarde. O vencedor desta primeira grande corrida foi o brasileiro Mossoró. Na tribuna de honra, assistiram às corridas de cavalo as pessoas mais ilustres da sociedade brasileira. A mudança da capital para Brasília e o pouco apreço do presidente Jânio Quadros pelo jogo encerram os anos de ouro do turf no Brasil. Os decretos do presidente Jânio limitaram a efervescência e a popularidade do turf, que saía de moda. Também nesta mesma época, no âmbito internacional, o turf sobreviveu, mantendo sua relação com as apostas e a melhoria das raças equinas. Hoje, o país ocupa uma posição de destaque na criação de cavalos de corrida. A importância do homem e do cavalo é de tal forma equilibrada que o hipismo é um dos poucos esportes em que homens e mulheres competem uns contra os outros em pé de igualdade. Surgiu do hábito de nobres da Europa, especialmente os ingleses, que praticavam a caça à raposa. No Brasil, os primeiros cavalos chegaram da Ilha da Madeira para a capitania hereditária de São Vicente com Martim Afonso de Souza, em 1534. Durante todo o primeiro reinado, Dom Pedro I e sua esposa Maria Leopoldina incentivaram a prática do esporte equestre, pois eram dois entusiastas do hipismo. Com Dom Pedro II não foi diferente. No retorno da Guerra da Tríplice Aliança, Dom Pedro II preocupou-se em promover a equitação e trouxe de Portugal o capitão Luís de Jacome de Abreu e Souza. O capitão Jacome
tinha a missão de estabelecer e difundir a doutrina equestre do célebre François Baucher, predominante na França. Funda-se no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, a primeira escola de equitação do Brasil, em 1863. Esse início do esporte deve-se muito ao Exército. Luiz Jacome era capitão e os primeiros alunos da escola e competidores eram militares. No Rio de Janeiro teve início o Clube Esportivo de Equitação, que posteriormente se chamou Centro Hípico do Exército. Na área central do Derby Club eram realizadas provas de salto de 1,20 m e 1,40 m de altura, com prêmios em dinheiro e jogo de apostas para o público. Apesar do esporte cada vez mais ganhar adeptos civis, os bons resultados eram obtidos pelos militares. No Rio de Janeiro, em 1938, é fundada a Sociedade Hípica Brasileira. A Sociedade Hípica do Rio é localizada aos pés do Cristo Redentor e próximo à Lagoa. É um dos principais polos de hipismo do Brasil. A Sociedade Hípica, ao longo de sua história, recebeu os cavaleiros mais importantes do país, bem como a presença ilustre de figuras da história brasileira. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Cavaleiros do Rio ganham um novo lugar para aprimorar o hipismo. A partir de 1946, se inicia as atividades equestres na Escola de Equitação do Exército, em Realengo. A instituição formou vários cavaleiros de nível internacional. Em 1948, nos Jogos Olímpicos de Londres, o tenente-coronel Franco Pontes novamente representou o país com uma comitiva somente de militares. Foram também integrantes o capitão Rubem Continentino e o capitão Eloy Menezes, um dos melhores cavaleiros brasileiros de todos os tempos. Outra estreia importante nas Olimpíadas de Londres, em 1948, foi a do cavaleiro Renildo, um dos maiores nomes do hipismo brasileiro que participou de diversas edições dos Jogos Olímpicos. Em 1956, o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio mundial, vencendo a Copa das Nações no concurso de saltos internacionais em Aachen, na Alemanha. Mas desta vez surgiu um civil no meio dos militares. Nelson Pessoa foi o primeiro civil brasileiro de grande destaque no esporte e um dos principais nomes do hipismo mundial. Nas Olimpíadas de 1992, Nelson Pessoa e seu filho, Rodrigo, competiram lado a lado. Mas demorou até o ano de 2004 para que o Brasil chegasse ao topo do pódio mundial. Rodrigo Pessoa ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas. Com o fim da Segunda Grande Guerra, durante as Olimpíadas de Londres, em 1948, o Brasil foi escolhido como país sede da 4ª edição da Copa do Mundo. Os cartolas brasileiros já vinham tentando convencer Jules Rimet a fazer uma Copa no Brasil antes da guerra. Em 1939, ele esteve no Brasil, assistiu um jogo entre o Flamengo e o Botafogo aqui na Gávea.
ficou maravilhado com o Rio de Janeiro, em que se realizou o Congresso da FIFA em Oslo, em 1946, e ele acabou convencendo os delegados da FIFA a escolherem o Brasil. Os jogos aconteceriam em várias capitais brasileiras, mas muita atenção foi voltada para o Rio de Janeiro, que tinha a promessa de construir o maior estádio do mundo. As sugestões de terreno eram muitas, mas venceu as propostas do prefeito Mendes de Moraes e do vereador Ari Barroso, que sugeriram o hipódromo do Derby Clube. Era oficial, o esporte mais popular não era mais o turf, mas sim o futebol, que passava a exigir espaços maiores na cidade do Rio. O terreno ficava bem no meio da cidade. Definido o local, o Jornal dos Esportes, comandado por Mário Filho, fez uma pesquisa popular para o nome do estádio. A maioria escolheu Maracanã, que em tupi significa um chocalho cerimonial. É também o nome de uma espécie de papagaio amarelo que imita o barulho do chocalho. A obra começou 2 anos antes da Copa, mas mesmo assim não foi concluída a tempo. Durante toda a duração da Copa de 1950, o estádio ainda tinha andaimes. A segurança e o conforto pareciam preocupações de segundo plano. O estádio só foi terminado efetivamente 15 anos depois da Copa, quando deram o nome oficial, Estádio Jornalista Mário Filho. Antes era chamado de Estádio Mendes de Moraes, Estádio Municipal do Maracanã. Na 4ª edição da Copa do Mundo participaram 13 seleções, devido à ausência de alguns países europeus e algumas desistências. A Argentina não quis participar da Copa, talvez pelo recente histórico da Copa Roca. A França não veio em protesto à grande distância que seus jogadores teriam que percorrer até chegar ao país. Uma desistência curiosa foi a da Índia, que alegou que a FIFA não autorizou seus jogadores a jogarem descalços. No jogo de abertura da Copa do Mundo, o Maracanã recém-construído recebia seu primeiro grande derby. A joia da arquitetura do futebol brasileiro abrigou a partida do Brasil contra o México. Com gols de Danilo, Maneca e Friaça, o Brasil goleou o México por 4-0 e disparou na liderança. No Maracanã, o Brasil recebia a Iugoslávia. No maior estádio do mundo, com um público de 142 mil espectadores, a vantagem era dos iugoslavos. Bastava um empate para a seleção iugoslava passar para a próxima fase da competição. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com belo passe de Zizinho, Ademir marca pelo Brasil. A seleção tomava a dianteira da partida e Ademir comemora junto com seus companheiros. O público aplaude e dá urros e gritos de vitória. O Brasil pressionava no jogo com chutes de fora da área a todo momento. O goleiro iugoslavo Srđan estava tendo muito trabalho. E apesar de ser uma das seleções favoritas ao título, eles se rendiam ao jeito de jogar dos brasileiros. A torcida assistia a partida apreensiva, mas fazia uma verdadeira festa no Maracanã. Não eram só os homens que se interessavam pelo futebol. Na torcida haviam mulheres, crianças e idosos. Era uma verdadeira festa democrática do esporte. Zizinho, numa de suas jogadas mais clássicas, fuzila o canto direito do gol iugoslavo. No segundo tempo, Zizinho recebe na área e bate cruzado no canto oposto do goleiro. Brasil 2, Iugoslávia 0. Os jogadores Zizinho, Chico e Maneca comemoram dentro do gol iugoslavo. O Brasil passava à próxima fase da competição. O goleiro brasileiro Barbosa se animou com o resultado que classificou o Brasil. A torcida fez a maior festa no Maracanã. Agitavam no ar lenços e bandeiras num verdadeiro espetáculo das massas. A manifestação popular descortinava uma verdadeira festa ao olhar. Dava gosto ver a seleção jogar em casa, empurrada pela maior torcida do mundo. O Brasil se classificou. Os outros países classificados para o quadrangular final eram a Espanha, a Suécia e o Uruguai. Como não existia final, bastava o Brasil empatar com os uruguaios para serem campeões do quadrangular. Os brasileiros subestimaram os uruguaios, campeões mundiais de 1930, e festejaram o título com antecedência nos bares da cidade.
Não eram só os jogadores que comemoravam na véspera. O jornal à noite publicava em suas páginas, um dia antes, a foto do time brasileiro sob o título "Estes são os campeões do mundo". Na final, o Maracanã estava apinhado de gente. Entre pagantes e penetras, se contavam mais de 200 mil pessoas, com muitos poucos uruguaios, um número impensável para os dias de hoje. Era o verdadeiro Coliseu moderno, com um lençol humano torcendo pelo time brasileiro. Os nervos estavam à flor da pele e o coração dos torcedores batia mais forte. No primeiro tempo, o placar de 0-0 não desanimou a torcida. No começo do segundo tempo, gol de Friaça. As arquibancadas tremeram. O Uruguai sentiu a pressão e substituiu seu armador. Didia cruzou para Schiaffino, que colocou no ângulo. 1-1. A torcida ainda contava com a vitória. Faltando 10 minutos para o fim da partida, Jules Rimet descia com a taça para o campo. O Uruguai, com lançamento, tabelava com Pérez e Miguez. Didia recebe a bola no lançamento e, percebendo que o goleiro Barbosa estava adiantado, chutou com precisão entre o goleiro e a trave esquerda do gol brasileiro. Os brasileiros colocaram o coração no bico da chuteira. Tentaram uma reação. Neste dia, no Maracanã, mais de 200 mil pessoas ficaram em silêncio, atônitos, sem reação. Era o Maracanazo, como os uruguaios apelidaram aquele momento. O Brasil, apesar de sua melhor colocação em Copas do Mundo até então, chorava a derrota num certame que esteve tão perto de ganhar. Mas esse sofrimento não foi em vão. Fez o Brasil descer do salto alto, pôr os pés no chão e começar a jogar bola. Mesmo assim, compensar o sofrimento de toda a nação brasileira não seria missão para qualquer mané. A origem do remo é tão antiga que se perde no tempo. O remo era usado como um meio de exploração, transporte e conquista em culturas antigas. Antes de se transformar em esporte, o remo deu origem à navegação. Os primeiros barcos navegavam pela fossa do remo. As jangadas primitivas se transformaram em galés e barcos de guerra. O remo era o meio de transporte na água. Antigamente, mesmo barcos grandes se moviam pela força de vários remos puxados por escravos. Como na maioria das modalidades esportivas, o remo começou na Inglaterra. Após a Revolução Industrial, apareceram algumas competições de remo. Em Londres, no rio Tâmisa, pescadores costumavam realizar regatas com prêmios em dinheiro. Primeiros anos de 1800, o remo, aos poucos, vai se tornando um esporte. As primeiras regatas eram realizadas com barcos de 8 remadores, numa distância de quase 5 quilômetros. O remo é um esporte pioneiro. Surgiu
antes de outros esportes tradicionais como o futebol, o atletismo e a natação. Logo no início, o remo passa por uma revolução técnica. Nos dias de hoje, é difícil de acreditar na popularidade do remo em outros tempos. Foi o primeiro esporte atlético que reuniu multidões para acompanhar as competições. O remo era tão importante que foi o primeiro esporte a ter uma federação internacional. No Brasil, o remo primitivo era praticado pelos índios, já com caráter competitivo. A primeira história que temos notícia do remo no Brasil aconteceu nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Estácio nunca pretendeu fundar uma cidade aqui. Isso aqui, como dizia o Anchieta, era o pé para se tomar o continente, porque a Baía de Guanabara estava desde 1555 na mão dos franceses. E eles entram dentro da Baía de Guanabara em 9 barcos a remo, entram remando. E aí, pelas 6 e pouco da manhã, eles desembarcam entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, onde hoje está a Fortaleza de São João, e fundam a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Houve várias batalhas, talvez a mais famosa foi a que ocorreu em julho de 1566, foi a Batalha das Canoas. Tudo começou quando um amigo de Estácio de Sá, Antônio Francisco Velho, foi na floresta, ali no continente, buscar madeira para fazer a capela de São Sebastião. Ele foi preso pelos índios e torturado. E conta que Estácio, então, montou 5 canoas com portugueses para tentar salvá-lo. Os portugueses viram que caíram numa emboscada e vieram 180 canoas com índios inimigos. Mas aí conta a lenda que foi visto nos céus um rapaz com roupa metálica, naquela época não tinha ET, então só podia ser o padroeiro da cidade, São Sebastião. Os portugueses foram à luta e venceram. E nomearam São Sebastião padroeiro do Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos às nações amigas em 1808, vieram muitos ingleses para o Brasil. Especialmente para o Rio de Janeiro, capital do Império. Os ingleses trouxeram hábitos que não existiam no Brasil, como as apostas. A primeira disputa de remo no Brasil aconteceu por causa de uma aposta, na cidade do Rio, em 1846. A disputa aconteceu entre as canoas de pesca Cabocla e Lambiágua. As canoas partiram de Niterói, da praia de Jurujuba, até a praia de Santa Luzia, do Rio de Janeiro. Em 1851, aconteceu a primeira regata brasileira, nas águas da Baía de Guanabara. Nos últimos anos do Império, a mulher brasileira podia competir em regatas de remo. Isso significava que a mulher teria que expor seu corpo para competir. Foi uma mudança radical para uma sociedade que ainda tinha escravos. O remo ajudou a quebrar esse preconceito. O remo foi o primeiro verdadeiro esporte brasileiro. Nos primeiros dias da República, o remo era um esporte importante para a população, como o futebol hoje. Não foi por acaso que muitos times de futebol começaram como times de remo. À exceção do Fluminense, todos os clubes de futebol começaram como clubes de remo.
Então o Vasco da Gama começou em 1898 como clube de remo. O Botafogo começa em Fim do Império como clube de remo. E o Flamengo começa, eles falam tanto, 17 de novembro de 1895, como sendo a fundação do time. Não tinha time nenhum. Na verdade, era um clube de remo. E as cores do Flamengo, na época, eram azul e amarelo. Era uma homenagem à Baía da Guanabara. Então existiam muitas competições, muitas disputas. Tinha outros clubes também, o Guanabara, o Boqueirão do Passeio. Só que esses não chegaram a constituir clubes de futebol e por isso não ficaram tão famosos. O remo era a base do esporte moderno. As disputas de remo eram consideradas um grande acontecimento. Nessa época, o remo era tão importante para a imprensa que as manchetes de outros esportes, além do turf, apareciam na seção de remo. Existiam tantos clubes de remo no Rio que o prefeito Pereira Passos resolveu construir um pavilhão de regatas na enseada de Botafogo. Pereira Passos reformou toda a cidade, deixando o Rio uma cidade mais moderna. Na época de Pereira Passos, o remo era considerado o esporte mais popular. A construção do pavilhão de regatas é o mesmo que uma construção de um estádio de futebol nos dias de hoje. O pavilhão era o centro esportivo da capital da nova república. O remo conquistou todo o Brasil. Com águas calmas e uma bela paisagem, a lagoa se tornou a casa do remo no Brasil. Desde as primeiras regatas, mais de 40 clubes de remo foram fundados só na cidade do Rio. Era como se surgissem 40 clubes de futebol, uma verdadeira febre. Na década de 1950, foi construído o Estádio de Remo da Lagoa. As arquibancadas ficavam cheias de torcedores que vibravam com o remo. Das competições na Lagoa saíram os melhores remadores do Brasil. Os remadores do Vasco da Gama dominaram as competições até a década de 1960. Depois, durante muito tempo, os melhores remadores a representar o país saíram do Flamengo. O remo, como esporte, evoluiu. Na década de 1980, os irmãos Ronaldo e Ricardo tornaram-se bicampeões pan-americanos no remo. Desde o início, o remo fez parte da história do Brasil. Fez parte da conquista do território brasileiro. Nos tempos áureos, o remo era mais popular que o futebol. A partir do remo, os esportes se organizaram e ganharam vida. O remo é um esporte de conquista.
A vida na Terra começou na água. A natação veio como um instinto natural. Na antiguidade, a natação era um meio de preservar a vida. Na história, a natação, antes de ser um esporte, era uma utilidade. O saber nadar foi responsável por muitas vitórias em batalhas épicas. No Brasil, antes dos descobrimentos, os índios brasileiros praticavam a natação como meio de sobrevivência e treinamento para as guerras. Diz a lenda que Araribóia nadou de Niterói ao Rio para comandar a batalha que finalmente expulsou os franceses da Baía de Guanabara. O modo livre como nadavam os índios da América do Sul inspirou o estilo crawl, também conhecido como nado livre. No final do século XIX, a natação se transforma num esporte. Pouco depois da Inglaterra, aconteceu a primeira disputa de natação no Brasil. Como não existiam piscinas, foi realizada uma travessia nas águas da Baía de Guanabara, de Niterói para o Rio de Janeiro. E assim começaram as famosas travessias aquáticas. A natação trouxe uma grande mudança no hábito dos brasileiros. Antes acostumados a visitar os hipódromos, agora acompanhavam disputas no mar. Multidões se acotovelavam nas avenidas beira-mar como verdadeiras arquibancadas para assistir ao espetáculo da natação. Nas décadas de 1910 e 1920, a natação vira um esporte popular. Em 1919, era inaugurado o Parque Aquático do Fluminense, o mais moderno do Brasil até então. Para comemorar 100 anos da independência brasileira, foi construída uma piscina utilizando as águas do mar no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. A piscina ficou conhecida como Quadrado da Urca. Essa piscina de águas salgadas foi palco das competições aquáticas dos Jogos Olímpicos Latino-Americanos de 1922. Numa época onde os heróis do esporte eram homens, foi uma Maria que escreveu a história. Maria Lenk mudou o jeito de nadar no Brasil. Filha de imigrantes alemães, começou a nadar desde cedo. Seria o primeiro atleta a quebrar um recorde mundial pelo Brasil. Em 1932, em Los Angeles, aos 17 anos, foi a primeira mulher da América do Sul a participar de uma Olimpíada. Uma verdadeira aventura olímpica na terra do cinema. Maria Lenk foi a primeira mulher a utilizar o estilo borboleta numa Olimpíada e uma das criadoras da técnica. Nas Olimpíadas de Roma, nos anos 60, foi a vez de Manuel dos Santos. Subiu ao pódio olímpico com uma medalha de bronze. No ano seguinte, Manuel dos Santos bate o recorde mundial dos 100 metros nado livre no Rio de Janeiro, na piscina do Guanabara.
Em 68, José Silvio Fiolo bate o recorde mundial de 100 metros nado peito no Rio de Janeiro, também na piscina do Guanabara. Da água surgiram heróis nacionais. Pioneiros nadaram nos rios e no mar para desaguarem em raias olímpicas. A natação fez mais do que heróis nacionais. Fez o Brasil vencedor. Fez do Brasil uma pátria da natação. O atletismo é um esporte milenar. Antes de ser um esporte, o atletismo representa os movimentos naturais do homem, como correr, saltar e lançar. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, a corrida foi a única disputa que aconteceu. O atletismo é um esporte olímpico em sua essência. Nos tempos modernos, o atletismo surge novamente na Inglaterra. No Rio de Janeiro, eram populares as corridas a pé, nome das antigas corridas de rua. Em 1922, o Fluminense cedeu seu estádio para a realização dos Jogos Olímpicos Latino-Americanos de 1922. As provas de atletismo aconteceram no estádio de futebol das Laranjeiras, ampliado para 25 mil espectadores. Em 1936, o atletismo venceu o preconceito. Nas Olimpíadas de Berlim, Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro. A década de 1950 foi uma época de ouro do atletismo brasileiro. Surgiu o maior atleta do atletismo brasileiro, Ademar Ferreira da Silva. Ademar ganhou a primeira medalha de ouro do atletismo em 1952. Ademar era um atleta de salto triplo. Em Helsinki, Ademar fez 4 saltos e em todos bateu o recorde mundial. Para comemorar, Ademar deu uma volta olímpica no estádio. Era a primeira volta olímpica da história, gesto que iria se repetir por outros heróis do esporte ao longo do tempo. Nas Olimpíadas de Melbourne, Ademar foi campeão outra vez. Ouro no salto triplo. Ademar quebrou mais uma vez o recorde mundial. Ademar é o atleta mais importante do atletismo brasileiro. Além de bicampeão olímpico, ganhou 3 medalhas de ouro em Pan-Americanos, além de muitos outros títulos. Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João do Pulo fizeram história no salto triplo. O atletismo nos aproxima do espírito da Grécia Antiga. O
atletismo é um esporte olímpico em essência.